Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nessa manhã, no nome do Senhor. É uma bênção podermos estar aqui nessa manhã, na sexta-feira do dia 19 de setembro de 2025. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vai chegando, deixa o seu comentário, deixa o seu bom dia, a paz do Senhor, né? Curta essa live, compartilhe. Seja um missionário, seja uma missionária, né? Na presença do Senhor. Né? Deus é bom em todo tempo e em todo tempo Deus é bom. Nessa manhã, Deus tem nos dado a chance de mais um dia amanhecermos vivos. Se isso aconteceu, é porque Deus tem uma obra grande na nossa vida, ainda assim para realizar. Amém? O evangelho de hoje é Lucas 8, do 1 ao 3, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria cidades e povoados, pregando e anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos maus e de doenças. Maria, chamada Madalena, no qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e muitas outras serviam ao Jesus com os bens que possuíam. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Deus abençoe Ana Paula nessa manhã, está aqui conosco, Fátima Zanon, Deise Maria, o meu pai. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs no nome do Senhor, amém? Amados, é muito interessante esse evangelho, porque ele apresenta, né? Ele fala um pouquinho sobre as mulheres que caminhavam com Jesus, né? Cleide Luiza, Deus abençoe sua vida, minha irmã, nessa manhã no nome do Senhor. Falou aqui um pouquinho sobre as mulheres que caminhavam junto de Jesus e dos 12. É muito interessante, amados, a gente pensar um pouquinho, mas para isso a gente precisa até voltar no começo do texto, porque o texto começa dizendo que Jesus ele pregava e ele percorria cidades e povoados, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus. A vida de Jesus aqui nessa terra, né, do Filho de Deus nessa terra, foi sempre anunciando as boas novas do reino de Deus, o Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas, uma boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia. Quando a gente chega para uma pessoa e diz assim, ó, eu tenho uma coisa muito boa para te falar. É como se você estivesse falando, eu tenho um Evangelho para te anunciar, uma boas novas. Jesus percorria cidades e povoados. E aí eu vejo aqui, amados, o desejo de Deus de salvar a todos. O desejo que todos sejam salvos. Porque Jesus não estava apenas nas grandes cidades. Jesus não apenas foi nos centros. Jesus não foi apenas amado em lugares em que era grande de destaque. Não, o texto vai dizer que Jesus ia em cidades
e povoados. O que é povoados, amados irmãos e irmãs? Lugares com pouca população, um povoado. Aonde existe um grupo de pessoas, não era uma cidade, Jesus entrava lá. E o que eu aprendo com isso, querido, trazendo por dias de hoje? Jesus é aquele que tem poder de entrar aonde muitas pessoas não querem entrar. Jesus é poderoso nessa manhã, amados, para ir de encontro a pessoas, lugares, situações em que o homem já desistiu. Mas Jesus, ele vai sempre levando a palavra do reino de Deus. E como é que eu consigo, amados, investir isso na minha vida, né? Aplicar isso na minha vida? Eu preciso ser um instrumento, amado, de Deus. Você precisa ser um instrumento de Deus que leva as boas novas aonde muitos não querem ir. Talvez fale assim, fulano. Não adianta falar com fulano. Mas Jesus pode usar você para que as boas novas do Evangelho que eu recebi, as boas novas do Evangelho que você recebeu, alcance povoados que ninguém teria preocupação de pregar. Aquela pessoa, amados, que parece que é impossível ser cristão, aquela pessoa dura de coração, aquela pessoa que já está desistindo de viver e que todo mundo fala não tem mais jeito. São lugares em que Jesus chega. E aonde Jesus chega, amados, existe o quê? Transformação de vida. Aonde Jesus chega, existe mudança de vida. Por isso, eu preciso entender que o desejo de Deus, amados, é chegar em cidades, e o desejo de Deus é chegar em povoados. Com o quê? Com as boas novas do Evangelho. As boas notícias que eu e que você carregamos, o Espírito Santo quer que você seja um instrumento para levar. Você está pronto? Você está disponível para levar o Evangelho não somente nas cidades? Podemos conjecturar que cidades são as pessoas que nós amamos. As cidades são pessoas que estão no nosso convívio. As cidades são as pessoas cheirosas, as pessoas que têm uma vida normal. E os povoados? Todos aqueles que são esquecidos. Todos aqueles que são de difícil acesso. É nesses Jesus também tem a preocupação de chegar. Por isso, amados irmãos e irmãs, nosso dever como cristão, o nosso dever como homem e uma mulher de Deus é anunciar as boas novas de salvação do reino de Deus. Você não pode se conformar apenas em ser cristã. Você não pode se conformar em apenas ir à igreja. Você precisa anunciar a bondade de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus que opera em você e é através de você. Por isso, nessa manhã, nós precisamos nos preocupar. Vou beber um pouquinho de água aqui, irmãos. Nós precisamos nos preocupar em anunciar, não somente para as cidades, como para os povoados. O texto vai dizer
que com eles tinha algumas mulheres que serviam ao Senhor com os seus bens que possuíam. O ministério de Jesus foi um ministério sustentado por ofertas. Principalmente, amados irmãos e irmãs, de mulheres. Olha como as mulheres tiveram um papel fundamental no ministério terreno de Jesus. E o texto vai dizer que essas mulheres, né, até uma aqui, né, Joana, era esposa de um alto funcionário de Herodes. Maria Madalena, Susana, muitas outras. E porque elas serviam ao Senhor, porque elas seguiam ao Senhor, porque elas sustentavam o ministério de Jesus, porque elas tinham um coração grato. Porque elas serviam ao Senhor agradecendo a Deus por a libertação que elas tinham passado. Isso, querido, me ensina com muita clareza que eu preciso servir ao Senhor não apenas por servir, mas por gratidão por tudo que Ele já fez na minha vida, por tudo que Ele já fez na sua vida. O nosso coração precisa ser um coração agradecido. O nosso coração precisa ser um coração que lembra de todos os feitos de Deus e que, amados, quando lembra dos feitos de Deus, fala, não, eu ainda estou servindo muito pouco para aquilo que Deus fez na minha vida. Por isso, nessa manhã, amados, aprendamos a ser gratos. Mas não é ser apenas grato de palavra. Eu agradeço muito tudo que Deus já fez na minha vida. Deus já fez tantas coisas na minha vida, mas o que você tem feito para a obra do Senhor? Porque se Deus já fez muito na sua vida, eu preciso me dedicar ao máximo para tentar, porque retribuir a gente não consegue aquilo que Deus fez na minha vida. Precisamos pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda, me sustenta e me ajuda a ser grato por tudo que o Senhor já fez. Para que possamos, amados, verdadeiramente podermos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e até aqui, amados, pedimos ao Senhor a graça de sermos homens e mulheres que reconhecem a bondade de Deus. Então, qual é a lição, né, e a missão que nós extraímos desse evangelho de hoje? Primeiro, eu preciso anunciar, contar a novidade que é o evangelho. O evangelho, você pode servir a Cristo há 30 anos, 50 anos talvez, mas ele precisa ser uma novidade. Vem cá que eu vou te contar uma novidade. Quando alguém fala, vem cá que eu vou te contar uma novidade boa, todo mundo corre, amados. Quem não gosta de ouvir uma novidade boa? Então, amados, não permita que o evangelho vire apenas uma rotina na sua vida, mas fale do evangelho como uma novidade de vida que ele é. Então nós aprendemos que nós precisamos anunciar uma novidade que é o evangelho, uma nova ação. Entendemos que nós não podemos evangelizar apenas cidades, né? Pessoas do nosso acesso, pessoas que nós gostamos, mas também os povoados, lugares difíceis, lugares de pouco acesso, lugares complicados, são pessoas também assim. E nós precisamos ser gratos. E a forma de ser grato a Deus é eu investindo na obra dele. Quanto mais grato eu sou, mais eu invisto.
Tem pessoas que retêm muito, amados, porque elas não têm um coração grato. Se eu der, vai faltar para mim. Se eu for, eu vou ficar sem tempo para descansar. Então elas, por não terem um coração grato a Deus, por tudo que Deus já fez na vida dela, ela não consegue investir na obra. Mas que você seja um investidor na obra, alguém que verdadeiramente faz a diferença. Que o Senhor Deus nos ajude no dia de hoje, que o Senhor Deus nos permita a sermos homens e mulheres segundo o seu querer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar nessa manhã, amados irmãos. Vamos orar nessa manhã em especial pela família, né, em luto ali na igreja do Metodista no Pantanal, né, pela grande perca que nós tivemos ali naquela igreja, do irmão Renato, né? Nós orávamos toda a live aqui, estávamos orando pelo irmão Renato, mas prove a Deus recolhê-lo. O nosso dever vai ser sempre orar. Nós oramos e nós dizemos para o Senhor no final o quê? Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Então, nós fazemos a oração do coração e depois nós chamamos a oração da realidade. O coração é enganoso, mas a realidade da oração do Pai Nosso é o que tem que se cumprir nas nossas vidas. Por isso, nessa manhã vamos orar pela família do irmão Renato, a Eliane, seu filho, toda a sua parentela, pastor Jonathan. Vamos estar orando nessa manhã, amados, por todos os enfermos. Peço que continue orando pelo meu pai, Luiz Luzimar Barbosa de Moura. Tá no caminho da cura dele também, para que o Senhor restaure a sua saúde na totalidade. Vamos orar nessa manhã, amados, por todos os que sofrem. Vamos consagrar também a água da aliança. Se você ainda não botou a sua água aí pertinho de você, coloque, a sua água, consagre a água, porque nós cremos no poder e na ação do Espírito Santo. E depois nós vamos fazer o Salmo 91 como oração, pedindo ao Senhor a sua proteção. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e nós queremos verdadeiramente anunciar o Evangelho como uma novidade de vida. Nos dá lábios, Senhor, agradecidos e corações transbordantes por aquilo que Jesus já fez em nossas vidas. Oramos nessa manhã, Senhor Deus amado, pedindo ao Senhor que esse Evangelho verdadeiramente ele se cumpra na nossa vida e nosso coração. Que verdadeiramente sejamos pessoas que investimos na obra, não com interesse, mas porque já somos sendo gratos por tudo que Deus já fez na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, pedimos ao Senhor a Tua graça. Pedimos ao Senhor nessa manhã, Deus amado, o Teu grande amor possa, Senhor, vir sobre nós. Oramos em especial pela família, Senhor, do irmão Renato. Pedimos ao Senhor que venha estar consolando essa família, confortando. Senhor, sabemos que não é fácil, Deus amado, a perca de um ente querido, mas consola os corações. Consola, Senhor Deus amado, as vidas, Senhor, para que eles possam entender que nada escapa das Tuas mãos. Tudo o Senhor tem o controle. Eu oro nessa manhã pedindo, Senhor Deus amado, o consolo dos altos céus para cada familiar. Deus amado, para toda a igreja, Senhor Deus amado, metodista ali no Pantanal, que perde um grande servo, um homem que servia com tanto zelo a Tua obra. Muito obrigado por todo o tempo que o Renato teve conosco aqui nessa terra.
Muito obrigado, Senhor Deus amado, pelo legado que o teu filho deixa. Pedimos ao Senhor nessa manhã, Deus, também pela saúde, Deus amado, do meu pai, Luiz Luzimar, pela total restauração da sua perna, para que o Senhor Deus amado, esse milagre não seja um milagre por a metade, mas seja um milagre completo. Oramos, Senhor, nessa manhã por todos os enfermos, por todos aqueles que se recomendam às nossas orações, por todos aqueles que estão com seu nome aqui no altar da capela, que o Senhor possa visitar a todos, meu Pai, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um, ainda que eu não cite nome por nome, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Eu oro nessa manhã consagrando a água da aliança, para fim que essa água seja um sinal vital do poder de Deus. Aonde ela for derramada, aspergida ou ingerida, haja manifestação do poder e da glória de Deus. Eu consagro a água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oro, Deus amado, pelo nosso dia, por esse irmão e essa irmã que está vendo aqui ao vivo conosco, aqueles que vão vir ao decorrer do dia. Seja a bênção do Senhor sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa entrada e a nossa saída, Senhor. Oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, o meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estareis seguro. A sua verdade é um escudo broquel. Não te assustará no terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai a 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com seus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se pegou com amor, livrar-o-ei e o pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrar-o-ei e o glorificar-o-ei. Saciá-lo-ei com longevidade e mostrarei a minha salvação. Que desça sobre nós nessa manhã a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo, não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão e minha irmã. Um santo dia na presença de Deus. Querendo o Senhor nos permitindo, segunda-feira nós voltamos para mais uma manhã com o Evangelho. Fiquem com Deus, graça e paz. Tchau, povo.